paz, meu querido. Que o Senhor Deus esteja com você, te abençoando infinitamente. Que você possa todos os dias meditar na palavra em todo o tempo, porque toda ela é inspirada por Deus e útil para a sua vida, meu amado. Nós estamos aqui no capítulo 19. Nesse capítulo 19 são dois acontecimentos, né? Um que é a questão do divórcio, colocada pelos fariseus, como sempre, para testar Jesus, para desmoralizar o seu ministério, para envergonhá-lo publicamente. E temos o jovem rico, que se achega para Jesus e querendo, pelo menos aparentemente querendo, servir melhor a Deus. Aqui vieram, versículo 3, vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Nós vemos aqui, amados, que a pergunta deles é por qualquer motivo. Então eles queriam uma regra que lhes desse a total liberdade. E Jesus, ele responde: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, apenas homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Bom, meu querido, aqui, na verdade, estabelece o princípio de que Deus é quem uniu este casal. Quando há um casamento, Deus é quem está unindo este casal. E aqui a ordem é: não o separe o homem. Não está dizendo o homem não separará. Na verdade, quase tudo que Deus fala para o homem não fazer, o homem vai e faz. Deus ali no Éden ordenou ao homem para não comer do fruto do meio do jardim, mas o homem foi lá e ele comeu daquele fruto. Deus tem uma série de leis e princípios que não é para o homem violar, e o homem vai lá e viola. Então a ordem é: não separe. Quem quiser ser abençoado, quem quiser seguir o Senhor Jesus, quem quiser, meu querido, esse vai obedecer o mandamento e vai usufruir das promessas do Senhor. Perguntaram: por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, em que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, meu querido, o que Jesus está falando aqui é que, mediante relações sexuais ilícitas, está aprovado um adultério, e por nada mais. Não sendo por isso, não é justificável. Meu querido, eu não querendo discutir teologicamente, porque nós não temos tempo aqui, mas o que eu quero deixar dito aqui, e que Jesus está falando nesse trecho, é o seguinte: Deus é quem une os casais, e não é para o homem separar, que o homem não separe estas relações. O casamento, querido, ele é muito importante, ele é a instituição mais importante da sociedade. É de um casamento que vem um filho, de um casamento que vem uma família, do casamento que sai uma sociedade, e a sociedade atual
por quebrar os princípios do reino de Deus, ela está virando uma bagunça. Onde as crianças ficam, onde as pessoas se divertem, onde as pessoas, na verdade, o casamento, ele é o local por excelência do relacionamento, da edificação do caráter e do bem-estar do ser humano. Então, meu querido, que você possa priorizar de maneira muito fundamental o casamento. O casamento, na verdade, ele ali é tido como exemplo do relacionamento de Cristo com a igreja. Deus fez o primeiro casamento. Há um casamento para ser realizado nas bodas do Cordeiro entre a igreja e o Cordeiro. Então, meu amado, põe essa ideia de divórcio sepultada para fora, expulsa isso e investe cada dia em oração no seu casamento, em meditação, seja qualquer dificuldade que você esteja passando. É claro que aqui Jesus fala que a relação sexual ilícita, ela aprova um divórcio, mas o perdão, querido, o perdão pode acabar com isso. Se houver arrependimento, o perdão pode passar por cima de todas as circunstâncias e dificuldades. Seja por uma relação sexual ilícita por causa do homem ou por causa da mulher. Havendo arrependimento, o melhor é haver o perdão e a reunião do casal. Que você, querido, possa sacrificar-se para manter a palavra de Deus viva, para obedecer, para praticar aquilo que Deus quer e que você possa manter esta instituição que é a mais importante de todas da nossa sociedade e que Deus, Ele quer isso realizado na sua vida. Então aqui os fariseus eles falam, então é melhor o homem ser eunuco. E aí Jesus ele diz que nem todos receberam esta palavra, a nem todos é dado esse talento, né? Porque há eunucos na presença de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para admitir, admita. Aquele que não quer ter relação com mulher, aquele que não tem desejo com mulher, um eunuco, ou natural, ou que é feito, querido, esse que quer esse estilo de vida, que ele possa fazer isso, mas nem todos estão aptos para isso. Então, se você, querido, não está apto para ser eunuco, não está apto para viver exclusivamente para Deus, sem ter contraído o matrimônio, que você seja. Mas se você não está, que você se case e que esse casamento seja até que a morte o separe. Meu amado, aqui Jesus, os discípulos estão impedindo as crianças de estarem com Jesus. E ele diz, deixe vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Meu amado, há características na criança que nos revela o reino de Deus, né? E nós precisamos deixar com que as crianças estejam próximas ao projeto de Deus, à família de Deus. Eu digo a você, queridos, que a criança precisa estar inserida no andar da igreja, no andar da família cristã, inserida e não em cômodos à parte e não em eventos paralelos. A criança precisa estar junta, né? Aqui nós vemos, queridos, a parábola do jovem rico. O jovem rico chegou lá, perguntou a Jesus o que ele poderia fazer para ser perfeito, para seguir a Jesus mais de perto. E Cristo enumera os mandamentos. E ele fala, mas isso eu já observo desde a minha mocidade. Então, Jesus, ele pega e fala o seguinte para o discípulo. Disse-lhe, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens
dá aos pobres e terás um tesouro no reino, no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por causa de que era dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino de Deus. Meu querido, aquele jovem era muito rico e Cristo deu uma ordem para que ele se aproximasse mais do Senhor, para que ele se comprometesse mais com a obra. Na verdade, Jesus está falando assim: vem e segue-me, seja um dos meus discípulos, ande comigo, vem comigo fazer a grande obra que Deus nos separou, porque somos peregrinos nessa terra. Então, amado, aquele jovem estava apegado ao seu patrimônio. Ele cumpria os mandamentos de Deus, porque na verdade os mandamentos de Deus, queridos, são um prazer, são fáceis de cumprir, são um benefício para o ser humano. Mas ter Jesus como exemplo, seguir Jesus, isso, meu amado, é sacrifício. Isso é mais difícil. Mais difícil. Então, Jesus declara que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Eu quero aqui dizer exatamente o que Jesus disse. Muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Que alguém que ajunta riquezas, mesmo dizendo ser temente a Deus, fica apegado a riquezas, fica impossibilitado, muitas das vezes por causa do seu compromisso com essa riqueza, fica impossibilitado de se envolver com o Evangelho, se envolver com Jesus. E se Cristo chama ele para um compromisso mais pessoal, para doar a sua própria vida, ele não se vê na condição de fazer isso. Então, meu amado, eu não quero aqui acrescentar nada ao que Jesus falou e não quero aqui tirar nada ao que ele disse. É difícil. Olha, vou repetir. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino de Deus. É uma dificuldade. Os discípulos ficam espantados, espantadíssimos. E eles perguntam: mas Senhor, então assim quem pode ser salvo? Jesus, fitando eles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E os discípulos ali declaram: Senhor, eis que deixamos tudo para te seguir. E Cristo aqui, ele diz: todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos os primeiros. Que você possa cada dia crescer no reino de Deus. Isso significa diminuir para as pessoas, para servir as pessoas, e que você possa renunciar cada vez mais e mais pelo Senhor, porque isso é uma bênção e porque tem promessa aqui de receber muito mais e de, juntamente com esse muito mais, a vida eterna. Que você possa ser diferente do jovem rico. Talvez você possa ter pouco ou muito, mas não importa o quanto a gente tenha, não podemos ser apegados ao que temos a ponto de isso atrapalhar um posterior compromisso maior com Jesus. Se Cristo te chama para o compromisso, vai, porque Ele vai respaldar o teu ministério, a ação sobre você, aquela missão que Ele colocou sobre você. Que o Espírito do Senhor possa nos guiar a saber e a reconhecer quando Jesus nos pede um compromisso a mais. Que você seja abençoado em nome de Jesus.